Brunão, bênção de Deus. Aleluia! Vou deixar ele falar alguma coisa. Não quer falar? Né? Esse menino aqui, você é participante desta bênção. Glória a Deus! Esse ministério já teve várias vezes, várias situações que nós fomos desafiados e permitidos por Deus para nós não concordarmos com qualquer situação. Seu Bruno, que o nosso irmão Pedro, há 2 meses, não é isso, irmão? Há 2 meses chegou aqui e nós pedimos oração para a igreja. Eu digo para você uma coisa, irmãos, falei hoje para ele. Virou, olha, se artista da Globo pensa que é famoso, esse aqui é maior. Mas foi um tal de enfermeira abraçar e beijar hoje que foi uma coisa tremenda. E eu filmei tudo, tirei tudo, foto, filmei mesmo, né? E o dia que eu fui com o Pedro lá, dele, Natalita, hoje eu não conheci. Eu não me conheci hoje. Por quê? Ele estava muito inchado. Ele estava muito grandão. Hoje quando o Pedro falou, só meu irmão, cadê? Eu não reconheci. Minha esposa perguntou assim, e lá o menino? Eu falei, olha, eu já vi muitas pessoas nesse tempo todo em situação difícil. Mas igual esse menino de hoje, eu vou dizer uma coisa. Só Deus. E eu orava por ele. E eu vou dizer que esse rapaz aqui, só se você pensa que o Pedro prega, se prepara. Se prepara. Ele tem a mesma unção do Pedro, ele é caladinho, parece que não tem nada. É que nem a fornalha quando eles tampam, você está entendendo qual é? Tampada ali, o fogo está queimando por dentro, que abre, meu irmão. Queima até mão, queima olho, queima tudo. E quando eu olhei por ele, ele estava deitado, eu coloquei a minha mão na cabeça dele. E eu sentia ele respondendo. Eu sentia. Eu sei que eu não vou falar, ele quer falar, mas eu vou dar um para a mãe para ele falar. Amém? E naquele momento, hoje nem a minha família sabe, mas eu fiz um voto com Deus. Porque se tem coisa que eu gosto, é de quando Deus prepara uma situação difícil para mim. Glória a Deus. Eu fiz um voto com Deus e falei para a igreja, eu fiz um voto, e esse voto eu vou pagar esse ano. E quando eu dobrei, eu coloquei a mão no pé dele parecia um colchão de água. Estava igual um colchão de água, todo inchadão. Essas mãos aqui, estavam 2 dessas aqui. Eu já não reconheci, mas esse menininho, porque você estava parecendo um rapaz de 16, 17, 18 anos. Eu falei, Senhor, se o Senhor me trouxe aqui, foi para ter vida. O Senhor tira esse menino daqui, desse hospital, porque eu vou me desprender de família, de igreja, de irmão, e aonde eu sei que o Senhor tem que me levar para fazer algo tremendo, esse ano já foi. Então, meu irmão, provavelmente no mês de junho eu não estarei aqui com os irmãos. Estarei no Amazonas. Que Deus quer me. Esse menino aqui, ele está sendo uma bênção na minha vida hoje. Porque Deus falou para mim, para que eu toquei no pé dele. O Senhor falou para mim, eu não te chamei para ficar perdendo tempo em coisas tão pequenas. O dia que o Senhor me mostrou esse lugar, o Senhor me mostrou ressuscitando vida. Esse menino foi um instrumento de Deus na minha vida. Hoje esse menino é uma bênção na minha vida. Por Deus ter usado este homem aqui, homem de Deus. A palavra de Deus diz que quando Deus é na vida da pessoa, até seus inimigos procuram fazer paz com ele. Está tudo filmado. Hoje o médico que abraçou essa bênção aqui, o japonês, ele tremeu na base. Aí eu fui tirar foto, ele falou, não, foto não.
mas ele viu e todo mundo ali se alegrou por essa vida. Então eu gostaria que os irmãos dessem uma salva de palmas em nome de Jesus. Eu vou chamar o Pedro aqui também. Amém? Pedro, a senhora está aqui. Pode vir. Ele vai sentir mais à vontade. O Pedro é como um pai para esse menino aqui. Não é verdade? É uma bênção. Então o Pedro está com toda a liberdade, é fã de falar tudo que Deus quiser. Pastor, amém. Então, como o pastor falou, nós todos participamos desse milagre. Esse milagre não só aconteceu na minha vida, como aconteceu na vida de todos aqui. Amém? E o médico chegar e falar para minha mãe para ir para casa, que não tinha mais o que ela fazer ali, que agora era só esperar em Deus, para Deus tirar ele de lá era só um milagre. Hoje, quando nós chegamos lá, ele chegou lá no pé, olhou para o médico só não chorou porque o pastor estava filmando ele. Ele até pôs a mão assim, ele abraçou o Bruno e falou: que bom que você está assim, Bruno. Que bom, que legal. Então, ou seja, Deus ele testemunhou para ele mesmo que disse que não tinha mais como, só um milagre, que Deus ainda faz milagre. Mesmo Deus que operou ontem, ele opera hoje, vai operar eternamente. Então preste bem atenção nessa noite. Olha para esse milagre aqui e olha que Deus ele é na tua vida. Não tem postura para Deus. Se você crê que Deus pode fazer, olha para esse milagre aqui. Testemunha esse milagre no Deus faz. Não tem postura para Deus que nessa noite esse milagre não está na minha tua fé. E Deus fala para você aqui. Deus não está pregado no madeiro. Deus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e Deus falou assim: olha, se você crer em obras maiores, isso aqui é fruto da tua oração nessa noite. Foi a tua oração que fez esse milagre, querido. Então nessa noite, qualquer dificuldade que você esteja passando hoje, qualquer problema na tua vida hoje, ou teu parente que de repente você olhou para ele, ele está lá no mundo da sua, você fala: não imagina, eu quero que você mude esse pensamento nessa noite. Mude esse pensamento e fala assim: como Deus fez aquele milagre que hoje eu testemunho na igreja Resgate de Cristo, de onde Deus fez aquele milagre, Deus vai operar na vida do meu parente, Deus vai operar na minha vida, e Deus vai operar, Deus vai operar. Se você quer glorificar, exalta o nome do Senhor. Veja que nessa noite eu quero te dizer uma coisa. Para medicina, eles só acreditam no que eles podem fazer. O que eles podem fazer é chegar lá, medicar a pessoa, fazer o possível. O médico chegou na minha mãe e falou assim: olha, mano, eu vou fazer o possível para esse menino sair da situação que ele está. Mas a senhora sabe que a situação dele é difícil. Então se apegue em Deus. Ele falou isso para mim. Se apegue em Deus, porque só um milagre. Olha que milagre. Olha que milagre, gente. Olha que milagre, gente. Isso aqui é para você chegar no seu serviço hoje, uma manhã, e falar assim: olha, Deus fez um milagre na igreja que eu opero, através da minha oração. É para você chegar naquela pessoa que de repente chega até você e fala assim: olha, a minha vida está totalmente destruída, os meus parentes estão na droga, minha mãe é uma porta, meu pai é uma porta. Fala assim para ele assim: olha, se você quer um milagre, pode acontecer na sua vida, sabe por quê? Porque Deus fez um milagre na igreja. Se você crê, Deus pode fazer na sua vida também. Como pastor que porém transformados, querido, eu quero te dizer uma coisa: você é um crente, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, posto na terra para guiar os povos, aleluia, aqueles que são cegos, para matar bem. Então nessa noite eu quero te dizer uma coisa: não se rebaixe não, não se rebaixe para a situação que está passando na sua vida não. Olha para a situação e fala assim: em nome de Jesus. Sou muito feliz, sabe por quê? Porque o Bruninho, quando eu tinha 12 anos de idade, eu peguei e falei assim: parei de estudar. Meu padrasto que cuidava de nós morreu, faleceu. Eu me senti em obrigação de cuidar dos meus irmãos. Eu fui em depressão. Eu
ganhava R$40 por semana, e por R$40 por semana eu alimentava ele, o Júnior, eu, o Cleiton, o Moisés. Aleluia. E de repente, querido, preste bem atenção. Deus, ele sabe tudo que faz. Deus, ele olha para mim, para a tua vida e fala assim: meu filho, você está sofrendo hoje, aleluia, mas amanhã você vai dar glória a Deus, você vai dar glória a Deus. Por um dia, mas a alegria vem para amanhã. Aleluia. E agora eu me encontrei numa situação muito difícil. Por quê? O Bruninho era meu chegado, era com mais cuidado, era o caçulinha, dos irmãos ele é o caçula. E agora eu vivi numa situação muito difícil. Pense bem agora, se meu filho estivesse no hospital na situação que ele estava, quando eu cheguei, o pastor chegou. O pastor pôde ver que eu não consegui orar direito, só chorei e falei: Senhor, meu Deus, que situação, ele é só uma criança. Aleluia. Mas a palavra de Deus fala assim: o que Deus ele faz hoje, você não entende. Aleluia. Mas você vai entender amanhã que é necessário isso acontecer. Sabe por quê? Sabe por que isso foi necessário acontecer? Olha o meu irmão Júlio que está aqui hoje na igreja. Meu irmão, ele nunca, ele sabe o que ele fazia? Ele ficava na frente do computador e não saía para a rua de jeito nenhum. Hoje ele sai para jogar bola com os meninos. Hoje ele está vindo para a igreja. Supriu muitos de vocês. Deus, ele sabe como trabalhar na nossa vida. Aleluia. Eu nunca pensava que o meu irmão Juninho, aleluia, podia estar hoje na igreja. Aleluia. Sempre foi calado. Aleluia, viveu o dia todo sempre dentro de casa. E depois minha mãe comprou um computador e só ficava dentro de casa. Mas agora ele sai, está buscando o Senhor. Aleluia. Ele foi para o monte, falou para mim: Pedro, eu vou ficar na igreja, Pedro. Eu falei: glória a Deus, fique firme mesmo. Fique firme mesmo, porque o Senhor vai fazer na sua vida. Assim como Deus fez na vida desse daqui, ó. Eu creio, igreja. Deus pode fazer na vida do teu parente. Deus pode fazer na vida do seu filho. Deus pode fazer na vida dos seus conhecidos. Deus pode fazer na vida do teu vizinho. É só você crer. A prova maior Deus deu para nós essa noite. Não foi por causa de mim que eu orei, foi por causa do pastor. Foi você, querido. Você chegou aqui e falou: Senhor, olha o Bruno. Foi a tua oração. Então não quer dizer: não, mas não, minha oração não funciona, tua oração funciona. A palavra de Deus fala que é todo aquele que pede, ele recebe. Mas tem que pedir com fé, tem que acreditar, tem que crer no Senhor, porque Deus pode fazer todas as coisas. Aleluia, você tem que crer, você tem que crer, você tem que crer. Então nessa noite, querido, dá glória a Deus, porque esse milagre aqui é seu também. Sua fé, através da minha fé, através de todos aqui que oraram por ele, aqui que bênção, graças a Deus. Aleluia. E quando nós vimos o sofrimento dele, com 2 drenos, colocaram 2 desse lado, furaram ele 2 vezes. Aí depois tirou daqui, colocou desse lado. Aleluia. Eu chegava lá, via ele lá, ele falou assim: e aí, Bruno, como é que você está? Mais ou menos. Aleluia. E começamos a orar, e hoje ele ouvindo ele aqui. Aleluia. Aleluia. Dando esse sorriso bonitinho que ele tem, graças a Deus. Ele é muito feliz, Deus. E agradecemos os irmãos todos que oraram por ele. Graças a Deus, Senhor Jesus. Deus é surdo, Deus é escuta. Eu juro que pedir ao Senhor. Busca o Senhor com todo o teu coração. Isso aqui é um testemunho de vida para aumentar a minha e a tua fé. Principalmente a minha. E a meus irmãos que viram a situação do meu irmão. Aleluia. E viram hoje ele aqui. Eles falam assim: hoje eles podem crer que o Senhor é a nossa vida. Os deuses crentes ainda operam na terra. Aleluia. Então essa noite, queridos, minha mãe que sabe mais coisas detalhadas, eu só sei o que me passaram comigo, que eu vi, que ela me falou algumas coisas. Às vezes eles sabem, eu agradeço a Deus por não estar aqui hoje. Aleluia. Nossa, agradeço a Deus por estar aqui. Pastor Bruno quer sentir Jesus, amém? Que Jesus fica aqui, Jesus. Perdoa,
por você, pelo meu Salvador. Obrigado, Jesus. Pela partilha.